noite, meus irmãos, boa noite, meus amigos, a todos que acompanham a transmissão do nosso culto de Páscoa. É uma alegria poder estarmos aqui para servi-los nesta noite com a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. E nós vamos iniciar esse culto orando ao nosso Deus, mas orando de uma forma especial, orando, agradecendo ao Senhor pela verdade que nós celebramos nesse domingo de Páscoa. Em Mateus 28, versos 5 e 6, o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não tenham medo, sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Jesus ressuscitou. E nós celebramos a este Cristo que foi pendurado no madeiro, foi sepultado, mas no terceiro dia ressuscitou, cumprindo assim com a promessa de Deus, completando assim a obra redentora para as nossas vidas. Então, oremos com gratidão a esse grande e poderoso Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua grande obra em Cristo Jesus. Muito obrigado porque o Senhor nos alcançou por meio do teu Filho, que o Senhor enviou ao mundo, que o Senhor o entregou para morrer naquela cruz, mas ele ressuscitou, ele venceu a morte e na sua vitória ele nos dá vida e vida em abundância. Por isso, ó Pai, nós podemos estar na tua presença, por isso nós podemos te adorar, te celebrar, porquanto Cristo venceu a morte e nos deu vida abundante. Louvado seja o teu santo nome, Pai, porque o Senhor nos alcançou, o Senhor nos buscou com esse tão grande e precioso amor. E assim, tudo aquilo que fazemos, tudo aquilo que fizermos em obediência a Ti, é tão somente para Te agradecer por todo este amor que nos alcançou, que mudou as nossas vidas, que tem nos transformado e abençoado dia após dia. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E agora, Pai, nós nos reunimos. É verdade, cada qual em seu lar, mas estamos reunidos em um mesmo propósito, com a mesma intenção de adorá-lo, de bendizer o teu santo nome, de exaltar toda a tua grandeza e fidelidade sobre as nossas vidas. Assim, ó Pai, aceita o nosso louvor, a nossa gratidão e fala aos nossos corações, através de cada canção, através da tua palavra lida e exposta, para que possamos sim fazer decisões que glorificam o teu santo nome e viver uma vida sempre digna do Evangelho, daquele que nos alcançou, Cristo Jesus. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. A Elane e Juan vão nos conduzir em 2 louvores nesse momento, mas antes eu preciso dar uma palavra explicativa a vocês. Nós havíamos programado a vinda do Grupo M à nossa igreja no dia de hoje, mas por conta de tudo que está acontecendo, a vinda deles teve que ser cancelada e nesses últimos dias nós conversamos e havia a possibilidade de transmitirmos nesta noite o musical Ajoelhai, mas houve alguns problemas técnicos e da mesma forma que para nós está tudo novo, tudo diferente, para eles também, então houve alguns desencontros, alguns problemas e isto infelizmente não foi possível. Mas mesmo assim
nós vamos receber o material e vamos marcar um dia especial para transmitir e você poder assistir a este lindo musical e refletir na palavra de Deus através do grupo M do musical Ajoelhai. Espero ter esclarecido. Continuem orando por esse ministério, o ministério do grupo M, pois tão logo as coisas retornem, eles também vão pegar a estrada para proclamar a salvação em Cristo Jesus através da música, através da vida deles. Vamos louvar o Senhor. Helena e Juan vão nos conduzir nesse instante.
e possamos sempre ter o desejo de louvar ao Senhor, de honrar ao nosso Deus. Amém. Amém, amém. Vamos pensar na palavra de Deus. Eu convido que você abra a sua Bíblia ou o seu smartphone no texto do Evangelho de Lucas, capítulo 24. Evangelho de Lucas, capítulo 24. E nós vamos ler o texto a partir do verso 23. Lucas 24, a partir do verso 13, Lucas 24, verso 13, o texto bíblico diz assim: Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. E iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. E enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: O que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Porém, chamado Cleopas, respondeu: Será que você é o único que esteve em Jerusalém
e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? E ele lhes perguntou: do que se trata? Eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isto, já estamos no 3º dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo verificar a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então, ele, Jesus, lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e outros com eles, os quais diziam: de fato o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. E que Deus nos abençoe a meditar na sua palavra e por ela sermos instruídos e transformados para a glória do Senhor. Vamos orar? Pai, em nome de teu Filho Jesus, nos colocamos diante de ti uma vez mais, com as sagradas letras abertas, para te suplicar que o Senhor fale ao nosso coração, que o teu Santo Espírito nos toque profundamente através da tua palavra, para que aprendamos mais de ti, mas para que sejamos transformados, edificados pela ação do teu Espírito, da tua palavra em nós. Fazer isso, Pai. E assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Eu acho muito interessante aqueles programas de TV tipo antes e depois. E isto tanto aqueles que mostram casas quanto carros. Acredito que vocês já assistiram alguma coisa do tipo, né? Por exemplo, o programa vai lá, escolhe uma casa, um carro em um estado crítico e reformam e depois apresentam aquela casa, aquele carro reformado, transformado de uma forma totalmente diferente daquela do início do programa. E no texto que acabamos de ler, temos um quadro parecido, mas não tratando da aparência, mas do coração. Temos um antes e um depois do encontro com o Cristo ressurreto. Um antes e um depois, com a verdade que faz
a diferença. A verdade que faz a diferença na história da humanidade. A verdade que faz a diferença na história de muitas vidas. A verdade que pode e deve fazer a diferença na sua vida. Por isso, quero, com esta reflexão, que você tenha a seguinte certeza em seu coração: Cristo ressuscitou, e esta verdade faz a diferença em minha vida. Cristo ressuscitou, e esta verdade faz a diferença em meu viver. Então, pensando nesta afirmação, precisamos ver primeiro o quadro do antes. O quadro de uma vida sem esta verdade que faz a diferença. Na narrativa de Lucas, nós lemos a respeito de 2 discípulos. Um deles, Lucas diz que é Cleopas, provavelmente marido de uma das Marias que acompanhavam Jesus, sendo este Cleopas também apontado como uma das fontes de Lucas para a narração do Evangelho de Jesus Cristo. Já o outro discípulo não é identificado no texto. Porém, o mais importante aqui para pensarmos é o que aconteceu com aqueles 2 discípulos naquele dia especial, naquele domingo em que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Assim, no verso de número 13, nós relemos que naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. E por tudo o que é dito por eles a Jesus, quando narram o que tinha acontecido, podemos entender que eles estavam sim presentes em muitos dos acontecimentos daquela última semana. Quem sabe mais, eles estiveram presentes em vários outros momentos do ministério público de Jesus. Temos também a ideia de que eles possivelmente estavam presentes no momento em que Jesus foi crucificado e morreu no Calvário. Também podemos pensar na possibilidade daqueles discípulos serem bem próximos dos 11 discípulos que vieram a se tornar os 11 apóstolos de Cristo, porque eles estavam presentes quando as mulheres chegaram contando da visão do anjo, de que o anjo havia afirmado que Jesus havia ressuscitado. Porém, o que chama a atenção na postura desses homens é que, mesmo eles tendo ouvido da ressurreição, eles permaneceram como que nada de diferente, nada de especial tivesse acontecido. E pela narrativa de Lucas, podemos visualizar aqueles homens andando para fora de Jerusalém, cabisbaixos, tristes, profundamente entristecidos, porque o Senhor havia sido morto na cruz do Calvário. E com apenas a visão do Cristo pregado na cruz, podemos visualizar alguns sentimentos presentes naqueles 2 discípulos, neste momento da caminhada até Emaús. E o primeiro sentimento que podemos visualizar presente naqueles 2 discípulos era a decepção. No verso 19, Lucas escreveu assim: e ele mesmo, Jesus, perguntou do que se trata. E aqueles 2 discípulos explicaram aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isto,
já estamos no terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. Eles estavam decepcionados, porque eles esperavam a redenção total de Israel, mas eles esperavam que Jesus conduzisse Israel nesta libertação, nesta redenção, mas agora Jesus estava morto. Havia nos discípulos, havia no povo de Israel em geral a expectativa pela restauração política, econômica e religiosa da nação de Israel, dentro dos padrões humanos, de padrões meramente humanos. E assim, muitos, quando viram o Cristo pregado na cruz do Calvário, eles ficaram tristes em ver aquela cena, mas também decepcionados, porque a expectativa política, econômica que eles tinham havia sido frustrada. E aqui nos cabe duas questões importantes. A primeira é exatamente o cuidado que nós devemos ter, e por isso precisamos lembrar daquilo que nós batistas tanto prezamos, que é a separação entre religião e Estado, entre igreja e Estado. Precisamos tomar muito cuidado com esta questão em todo o tempo de nossa vida, de nossa história. Mas uma outra questão, e esta sim mais importante, é exatamente sobre essa questão da decepção, da frustração a qual muitas vezes estamos sujeitos e ficamos não por culpa das situações, não por culpa de outras pessoas, mas por causa das nossas expectativas. Expectativas muitas vezes erradas, equivocadas, exageradas. Aqueles discípulos, bem como tantos outros, tinham uma expectativa equivocada em relação ao Messias. E por causa disto, a visão da cruz para eles não era uma visão de vitória do Cristo sobre o pecado, do Cristo sobre o inferno, do Cristo nos restaurando para Deus. Mas a visão deles, nesse momento da caminhada para Emaús, era uma visão de derrota, de frustração, de decepção. Um segundo sentimento que podemos visualizar naqueles homens é que eles também estavam amedrontados, com o temor de homens presente em seus corações. Porque no verso 20 eles afirmaram: e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nessas palavras nós percebemos a ênfase que eles dão em quem tinha prendido e crucificado a Cristo: os principais sacerdotes e as autoridades. E com isto podemos entender que havia temor no coração daqueles homens, dos discípulos, com o terror da cruz, pois em suas mentes a imagem que estava fixa era do Cristo sofrendo, do Cristo sendo humilhado e morto naquela cruz. E, bom, se fizeram isso com Cristo, se fizeram isso com o nosso Mestre, o que poderão fazer conosco também? Mas há um terceiro sentimento que podemos visualizar presente naqueles homens, é que eles estavam totalmente sem esperança. Eles andavam cabisbaixos, tristes, decepcionados, com temor no coração, por causa da visão da cruz em suas mentes e corações. Mas somando a decepção, o temor, na verdade, eles estavam seguindo, indo para Emaús, sem qualquer fio de esperança
em seu coração. Por isso, lá no verso 21, nós lemos eles dizendo assim: nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não ouviram. Ou seja, eles estavam dizendo mais ou menos o seguinte a Jesus, que eles ainda não tinham compreendido que era Jesus que estava ali. Mas eles estavam dizendo assim: olha, hoje já faz 3 dias e até agora nada aconteceu. Bom, até aconteceu. Algumas mulheres foram ao túmulo e tiveram uma visão de anjos, mas bobeira, porque os discípulos também foram e viram que o corpo do mestre não estava lá, mas nada. Então, sabe, melhor é esquecer esse negócio. O melhor é ficar apenas com as boas lembranças dos sinais, dos feitos de Jesus. Bom é guardar aquelas palavras de amor, aqueles ensinamentos, mas deixa tudo isso para lá. Vamos seguir a nossa vida. Vamos seguir a nossa caminhada. Vamos voltar àquilo que fazíamos antes e deixa tudo isso para lá. Ou seja, eles estavam abrindo mão da fé. Eles estavam abrindo mão da esperança. Eles estavam abrindo mão de uma nova vida, porque a visão deles naquele momento era da derrota na cruz e não da vitória, da ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, estavam seguindo o seu caminho, estavam seguindo cabisbaixos, sem esperança, para fora de Jerusalém, mesmo diante da boa notícia de que Jesus havia ressuscitado, porque eles preferiram ir embora, deixar Jerusalém, deixar o grupo, deixar a fé e a esperança no Salvador. Apesar das boas notícias que eles já tinham ouvido, eles permaneceram sem esperança. Preferiram virar as costas para o que estava acontecendo de maravilhoso naquele dia, naquele domingo de Páscoa. E podemos parar um pouco aqui na narrativa de Lucas e refletirmos na semelhança daqueles discípulos com a realidade de muitas pessoas em nossos dias, tanto cristãos professos, como também não cristãos. Porque vejamos, vivemos em uma sociedade chamada cristã, com muitos valores e princípios cristãos. Valores e princípios que alguns seguem, outros combatem, não é mesmo? Valores que alguns afirmam ser importantes, mas na hora de colocar em prática, é importante para os outros, mas não para eles. E temos o dia de hoje como um bom exemplo disso que nós estamos falando. É Páscoa. As pessoas sabem de Jesus. As pessoas sabem que Jesus morreu na cruz, que Jesus ressuscitou. Não é nenhuma novidade isto. O mundo sabe. Mesmo aqueles que não são cristãos sabem que no dia de hoje nós cristãos celebramos, comemoramos a ressurreição de Jesus Cristo. Mas o que isso significa para eles? O
que isso significa para muitos que afirmam serem cristãos. O que muda na vida dessas pessoas? Sabe, de um modo bem sincero, bem prático, na vida de muita gente, isto não muda nada. É triste, mas é verdade. A verdade de que Jesus ressuscitou não muda nada na vida delas. Não que não haja poder na obra de Deus através de Jesus Cristo, mas é porque as pessoas não querem que nada mude em suas vidas. Elas preferem seguir a sua caminhada focada em suas expectativas, sim, expectativas equivocadas. Preferem seguir com falsas esperanças do que na esperança que é Cristo. Nada muda, porque as pessoas, muitas preferem permanecer em seus pecados, permanecer carregando a culpa do pecado. Nada muda, porque muitos preferem, e essa é a verdade, preferem permanecer vivendo sem Deus. Sabem de Deus, querem as bênçãos e os favores de Deus, mas querem permanecer distantes de Deus, distantes da verdade de Deus, distantes de uma aliança, de um compromisso com Deus. Preferem seguir na direção contrária. Jesus estava agindo ali em Jerusalém. Não que ele só haja em Jerusalém, mas ali naquele momento da história. Ali estava a ação de Jesus, na vida daqueles discípulos, na vida daquele corpo, daquela igreja que estava nascendo na cidade de Jerusalém. Ali Jesus apareceu a Pedro, ali Jesus apareceu aos outros apóstolos, ali Jesus apareceu a várias outras pessoas. Mas esses dois discípulos, eles preferiram sair de Jerusalém. E assim é em relação à graça e o amor de Deus. As pessoas sabem de Deus, sabem da salvação que Deus oferece em Cristo Jesus e acham bonito e batem palma e gostam dessa verdade. Mas na hora de colocar isto em suas vidas, saem, deixam Deus de lado, deixam Deus ali como se Deus pudesse ficar ali e vão viver as suas vidas distantes dessa verdade que faz a diferença, dessa verdade que muda, que transforma, da verdade que salva, restaura, Jesus Cristo, o Senhor e Salvador. Por isso, vejamos agora o quadro do depois, o quadro de uma vida, na verdade, que faz a diferença, de uma vida transformada pela salvação, pela obra de Jesus Cristo. Na narrativa de Lucas, lemos que aqueles homens andavam cabisbaixos para fora de Jerusalém. E Jesus lhes surgiu no caminho, ouviu o que eles tinham a dizer, e a partir daí, no verso 27, nós lemos que, começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Jesus explicou àqueles dois discípulos tudo o que eles deveriam entender acerca do que aconteceu, acerca da pessoa dele, de Jesus, o Cristo, o Messias de Deus. E tudo isso à luz das Escrituras Sagradas. Esses dias eu ouvi um desses hereges da modinha, não vou citar o nome desse cidadão, mas é um desses hereges que estão pregando aí e atraindo alguns seguidores. E esse cara afirmou, nada novo, porque na história outros já fizeram igual a ele,
afirmou que a Bíblia é apenas um livro. Que não devemos ter a Bíblia como a palavra de Deus. Que não devemos olhar para a Bíblia como as sagradas letras, porque a Bíblia é um livro qualquer. Ela não tem um lugar especial na vida da igreja, não tem um lugar especial na vida do crente, segundo esse cidadão. Mas quando olhamos para aquilo que o próprio Cristo fez, nós vamos entender que sim, a Bíblia é o livro de Deus. A Bíblia é o livro que desde o seu início anuncia sobre Jesus, fala da obra redentora. É na Bíblia que nós encontramos como seria a vida e a obra e o sacrifício do Cristo. E os evangelhos nos dão testemunho de confirmação que como foi, conforme as Escrituras, a vida do Cristo. Por isso, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, versos 3 e 4, ele escreveu assim: antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Assim, quando Jesus começou a explicar as Escrituras àqueles homens, eles tiveram suas vidas mudadas, eles tiveram suas vidas transformadas, porque enfim compreenderam a partir das Escrituras da verdade de dois vazios que preenchem a vida do homem. Ou seja, eles entenderam a partir das Escrituras que era necessário a cruz e o sepulcro. Mas tanto a cruz quanto o sepulcro vazios. Porque assim eles estão. Porque aqueles homens entenderam que Jesus, sim, ele foi crucificado, mas ele não está mais naquela cruz. Aqueles homens entenderam que Jesus foi sepultado, mas não está mais no túmulo. Aqueles homens entenderam que era necessário que assim acontecesse, para que enfim eles tivessem redenção, salvação, nova vida e esperança. E isto fez toda a diferença na vida daqueles homens. Porque, conforme lemos no texto, a decepção deu lugar ao desejo de ouvir mais e mais do Salvador, do Redentor. Verso 28. Ao aproximarem-se do povoado para o qual se dirigiam, Jesus fez como quem ia continuar a sua caminhada, seguindo mais à frente. Porém, eles muito insistiram, rogando-lhe: fica conosco, pois é tarde e o dia já está chegando ao fim. Eles começaram a conversar com Jesus com o coração decepcionado, frustrado, porque a expectativa havia sido frustrada na cruz. Mas agora, eles desejam ouvir mais a Jesus, a estar mais perto de Jesus. A tolice deu lugar à sabedoria. Verso 31. Nesse mesmo instante se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Ou seja, com o coração carregado de desesperança, eles não viam Jesus, mas agora eles tiveram seus olhos abertos e viram a Jesus. A tristeza deu lugar à alegria e um coração ardente. Verso 32. Eles disseram um ao outro: porventura não nos queimava o coração quando ele, durante a nossa jornada, nos falava, quando nos explicava
às Escrituras. O temor de homens deu lugar à coragem. A coragem de anunciar a ressurreição de Cristo. Porque lá no verso 25 lemos que então os dois comunicaram o que havia ocorrido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles enquanto partiu o pão. E por fim, a incredulidade rompeu-se em fé. Verso 33. E na mesma hora, levantando-se, retornaram para Jerusalém. Dá para perceber que o quadro é um antes e um depois. Um antes de entenderem a verdade da morte e da ressurreição de Cristo, não como um desastre, não como algo que não tivesse a menor importância ou necessidade, mas como algo que foi necessário para mudar a vida deles, para transformar a história deles. Porque a partir da compreensão de que Cristo morreu na cruz e ressuscitou e venceu a morte, a tristeza deu lugar à alegria, a desesperança deu lugar à esperança, a incredulidade deu lugar à fé, o temor de homens deu lugar à ousadia para a proclamação do Evangelho. A vida deles foi totalmente transformada, porque Cristo agiu no coração daqueles homens. E a verdade é uma só: o Senhor ressuscitou. Verso 34. É verdade, disseram, o Senhor ressuscitou. Li um poema hoje de Jonatas Braga, avô da nossa irmã Marília, que trata da verdade do triunfo de Jesus. Ele triunfou sobre uma cruz cheio de dores, as minhas culpas carregou, e para salvar os pecadores ele triunfou. Sim, foi por mim, pobre e perdido, que do Calvário ao pó baixou, mas do sepulcro ressurgindo, ele triunfou. Hoje, feliz, eu louvo e exalto a quem assim me libertou, e gritarem alto e bem alto: Jesus triunfou. Louvado seja o Senhor. Cristo, o Senhor, ressuscitou. A cruz está vazia. Cristo, o Senhor, ressuscitou. O túmulo está vazio. Cristo ressuscitou. Venceu a morte e concede pleno perdão aos pecadores. Cristo ressuscitou. A redenção que Ele dá é real. Ou seja, não há mais condenação, não há mais inferno aos que creem, pois a redenção em Cristo é real. Cristo ressuscitou, garantindo vida eterna a todos os que creem. Cristo ressuscitou para te conceder uma nova vida. Cristo ressuscitou. E assim podemos levantar a cabeça e viver com fé e esperança na sua volta. O Senhor ressuscitou e reina hoje e para todo sempre, e nos convida a viver em seu reino de graça, amor e paz. Cristo ressuscitou e voltará para buscar o seu povo e assim nos conduzir para um novo céu, para a nova terra. O Senhor ressuscitou. Verdade que faz a diferença na minha vida. E por isso eu estou aqui, proclamando essa verdade, porque ela faz a diferença em todo o meu viver. O Senhor ressuscitou, para que hoje você pudesse refletir, pensar e decidir por uma vida transformada, por uma vida nova,
por uma vida em Cristo. O Senhor ressuscitou para que você não viva mais sem esperança, cabisbaixo por causa da tristeza e culpa do pecado, mas em Cristo você também possa ressurgir para um viver pleno na alegria do Senhor, um viver pleno da paz que vem de Deus e inunda todo o nosso ser. No início desta mensagem eu falei daqueles programas de TV que falam do antes e do depois. E essa semana nós assistimos, eu não tanto, mas a Ilane que gosta de ver esses programas, mas estando aqui na sala com eles, eu pude observar alguns detalhes do programa, e o programa que eles assistiram a semana tratava de uma família de refugiados que havia ido aos Estados Unidos e estavam ali vivendo em condições precárias. Moravam em um porão. E o programa, então, após encontrar esta família, após começar a trabalhar com esta família, depois de alguns dias, aquela família ganhou do programa uma casa totalmente nova. Mas aquela família ganhou novas condições, dignidade e oportunidades de vida. Até mesmo a faculdade deu bolsa integral para os membros daquela família. E nós ficamos emocionados com aquelas oportunidades que aquela família de refugiados estava recebendo. Foi algo muito bonito de se ver. Porém, há algo muito mais lindo, há algo muito melhor e mais profundo do que uma casa nova, do que um carro novo, do que as bênçãos temporais. Não estou dizendo que elas não têm o seu lugar na nossa vida, mas há algo muito melhor, há algo muito mais importante e profundo: a obra de Jesus Cristo. Cristo morreu e ressuscitou para te dar uma nova vida, um novo coração, uma fé e uma esperança que faz a vida ter sentido, que faz a vida ter significado. Por isso, o pedido daqueles homens a Jesus, ele é muito importante. Eles pediram a Jesus: Senhor, fica conosco. E que o seu coração possa estar ardendo nesse mesmo desejo, nesse mesmo sentimento de ter o Senhor com você. E eu quero te convidar a que você, nesta noite, nesse momento, entregue a sua vida a Jesus. Porque Ele morreu na cruz do Calvário. Ele ressuscitou. Ele venceu a morte. E tudo isso por amor de você. Para te salvar. Para te conceder o perdão de todos os teus pecados. Para te dar uma nova vida. Uma vida agora na presença de Deus, com uma aliança, com um compromisso com Deus. Uma vida verdadeiramente nova, diferente, por causa desta verdade, que só em Cristo temos. Que sim, Ele morreu como sacrifício em nosso lugar na cruz do Calvário, mas Ele ressuscitou, venceu a morte para nos dar a sua vida, para nos dar a salvação, para nos dar uma esperança. Por isso, entregue a sua vida a Jesus. Diga ao Senhor: Senhor, fica comigo. Senhor, me salva. Senhor, eu me rendo a Ti. E se este é o seu entendimento, e esta é a sua decisão, eu convido a orar comigo, dizendo nesse instante assim: Deus, obrigado. Obrigado pela obra que o Senhor realizou em Cristo Jesus.
Obrigado porque o Senhor o enviou ao mundo. O entregou para morrer naquela cruz, horrenda e terrível cruz, como sacrifício, em meu lugar. Porque eu que deveria sofrer aquela condenação, mas Cristo sofreu por mim. E Ele ressuscitou. Venceu a morte para dar vida, para me dar vida, vida nova, esperança, significado, alegria e paz. Por isso, Deus, confesso diante de Ti, sou pecador e arrependido estou de toda uma vida distante do Senhor, de uma vida de pecado, de uma vida correndo atrás das minhas vontades e deixando o Senhor de lado. Perdoa-me, ó Pai, pois eu me rendo a Ti e quero Jesus como meu Salvador, como meu Senhor, a partir deste momento, em toda a minha vida. Purifica, salva-me por esse tão grande e precioso amor, que é o amor de Cristo Jesus. E é no nome dele que eu me apresento a Ti e oro, no nome de Jesus. Amém. Se você fez esta oração e entregou a sua vida a Jesus nesse instante, eu convido que você entre em contato comigo pelo Face da própria igreja, ou pelo meu Face pessoal. Na igreja você consegue encontrar. Mande uma mensagem. Eu quero conversar com você, eu quero orar com você, para que nós possamos caminhar juntos nesta nova vida, na vida em Cristo Jesus. Se você já havia feito essa decisão, mas hoje você se consagrou, se rededicou ao Senhor, refez a sua aliança, pois estava afastado de Cristo, também entre em contato conosco. Queremos conversar com você, queremos ajudá-lo nesta caminhada com Cristo. E a você, meu irmão em Cristo Jesus, que a verdade da vitória de Jesus na cruz o faça viver, não cabisbaixo, não entristecido com os problemas, com as situações dessa vida, mas que a verdade da vitória da cruz te faça caminhar como vencedor, pois em Cristo somos mais que vencedores. Em Cristo temos verdadeira esperança, temos um significado, um sentido, um propósito na vida aqui e agora, enquanto aguardamos o Senhor voltar para buscar a sua igreja. Então nós vamos cantar ao Senhor, nós vamos louvar ao Senhor, nós vamos cantar desta esperança que temos, pois Cristo veio ao mundo, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou, venceu a morte, e Ele prometeu que vai voltar para buscar a sua igreja. Louvemos ao Senhor. Juntos em um
nossa certeza, é esta a nossa esperança. Jesus virá. Cantemos todos, porque Ele virá para nos buscar. E a sua obra então terá fim. O mundo terá fim, mas nós estaremos no novo céu, na nova terra, na presença gloriosa do nosso Senhor, do Rei dos Reis, Cristo Jesus. Nós vamos orar encerrando este culto, mas antes eu preciso fazer alguns avisos para nós, Igreja Batista da Pedreira. Primeiro aviso: segunda-feira, dia 13, amanhã, a partir da meia-noite agora, a nossa convenção está convocando as igrejas batistas, nós batistas, para 24 horas de oração, juntos em oração pelo nosso país. Então, coloquei já no grupo do WhatsApp, ali tem um link com 144 pedidos de oração, para que você possa acompanhar a cada 10 minutos um novo pedido. E quem puder, acompanhe, participe, esteja focado em orar pelo nosso país, pela situação que o nosso mundo está vivenciando. É tudo novo, é tudo diferente, é estranho para nós, mas algo que não é diferente. Deus está conosco, Ele permanece conosco, e por isso vamos clamar, vamos buscar o nosso Deus. Essa semana a nossa associação também nos convoca para uma semana de oração, e nós então vamos estar orando junto com os nossos irmãos batistas do Vale do Ribeira ao longo desta semana. No domingo é o dia da nossa igreja fazer uma transmissão nesta semana de oração. Nós vamos combinar direitinho como será isso, e no grupo de WhatsApp da igreja, também no Facebook, nós vamos passar os horários, a igreja, para que você possa acompanhar o trabalho que os nossos irmãos batistas estão fazendo nesta semana de oração. Por enquanto, a igreja permanece sem poder realizar os cultos públicos como gostaríamos de estar fazendo nesse tempo. Então nós vamos continuar com as nossas transmissões online na quarta-feira e no próximo domingo, mas eu quero lembrar os irmãos que o pastor continua trabalhando, né? Então, se você precisa conversar com o pastor, precisar de algo, não hesite em chamar o pastor ou em marcar um horário para vir conversar com o pastor, né? Nós não podemos apenas realizar cultos, mas podemos sim fazer atendimentos, prestar assistência espiritual. Então, se os irmãos assim precisarem, quando precisarem, lembrem, o pastor está aqui para abençoar e servir a cada um de vocês, ok? Também o Carlos estará aqui alguns horários esta semana para receber as doações para a cesta de alimentos. Graças a Deus temos conseguido abençoar muitas famílias, e assim vale também mais um aviso. Se você sabe de alguém que por causa dessa situação precisa da ajuda da igreja, entre em contato conosco. Certamente, infelizmente, nós não podemos ajudar a todos, mas aqueles que pudermos ajudar, aqueles que pudermos alcançar, nós vamos ser instrumentos de Deus na vida destas famílias. Então, entre em contato com o pastor, com a Jalila ou com a Marli, e nós estamos prontos a abençoar estas vidas e estas famílias. Ok? Vamos orar, encerrando o nosso culto. Pai, em nome de Teu Filho Jesus, nós uma vez mais Te agradecemos, porque o Senhor nos amou de tal forma que deu o Seu Filho para morrer naquela cruz em nosso lugar, para se sacrificar naquela condenação que pertencia a cada um de nós. Mas assim o Senhor o fez por amor. Mas o Seu poder agiu
e ele ressuscitou dentre os mortos, venceu a morte, rompeu as barreiras da morte, para nos dar acesso à vida contigo, a tua presença e a vida eterna, que temos garantido pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então, Pai, louvado, exaltado, bendito seja o Senhor pela tua obra por nossas vidas. E assim, Senhor, pensamos na tua palavra. E aqueles que ainda estão distantes do Senhor, clamamos que sim, ó Pai, se entreguem, se rendam a Jesus. E que nós, servos do Senhor, que já temos um compromisso, uma aliança contigo, possamos entender a cada dia e viver em plenitude de vida, na esperança de que Cristo já venceu todas as coisas por nós, e por Ele e nele somos mais que vencedores. Ó Pai querido, nos conduz nesta vida nova junto a Ti, dá-nos as Tuas vitórias e continua realizando, completando em nós toda a obra do Teu Espírito Santo, para que sejamos crentes cada vez melhores, mais maduros no Senhor, ó Pai, e sejamos porta-vozes desta verdade que transformou as nossas vidas e que transforma muitas vidas, de que Jesus é o Salvador, de que Jesus morreu, mas ressuscitou para nos dar vida e vida em abundância. Ó Pai querido, abençoa a Tua igreja, abençoe cada um, ó Pai, que também coloca diante de Ti os seus pedidos, as suas súplicas, as suas necessidades. Porque é verdade, ó Pai, que temos plenitude de vida na Tua presença, mas não estamos imunes aos problemas, às enfermidades, às situações desta vida presente. Por isso, podemos recorrer ao Teu favor, recorrer à Tua graça, recorrer às Tuas misericórdias. E assim pedimos que o Senhor estenda Tua mão de poder sobre cada um, ó Pai, que está enfermo, enfrentando as mais diversas e terríveis enfermidades nesse tempo. Há muitos, ó Pai, que estão acometidos pelo Covid-19, mas há outras enfermidades, e nós cremos que é o Senhor quem pode curar, quem pode restaurar, seja realizando um grande milagre, seja realizando um milagre através de médicos e remédios. Por isso, ó Pai, esteja com cada uma dessas vidas. Te louvamos, ó Pai, porque a irmã da Joyce está se recuperando. Te louvamos, ó Pai, porque a Dani tem estado cada dia melhor. Mas te pedimos ainda, ó Pai, que o Senhor continue abençoando o nosso irmão Alípio, nossa irmã Ruth, nosso querido pastor Sócrates, ó Pai, o estado é crítico, mas confiamos no Senhor. Que o Senhor esteja, ó Pai, abençoando o pastor Tiago, que estava ajudando o tratamento do pastor Sócrates e ficou doente. Ó Santo Deus, são tantas vidas, mas todas carecem do mesmo Deus, da mesma graça que só o Senhor pode realizar em suas vidas. Por isso, cura, restaura, dê ânimo, conforte esses corações. Abençoe, ó Pai, a Nilma, esposa do Paulo César, também internada, Senhor. Esteja com ela, e nós te pedimos pelo Toninho. Que o Senhor esteja com ele ao enfrentar e superar a enfermidade, mas também que o Senhor esteja o confortando, consolando pela perda da sua esposa. Te pedimos pelo pastor Daniel ali, hoje em Cuiabá, mas conhecido nosso há tanto tempo, que perdeu seu pai antes de ontem. Ó Santo Deus, conforte ao Danielzinho, conforte toda a sua família,
nesta hora, nesse momento do luto. Também, ó Pai, a nossa irmã Adriana, sua mamãe, que perdeu o seu irmão ontem, ó Pai. Conforta essas famílias e tantas outras, ó Pai, que se deparam com a dor do luto. Estenda a tua mão e dê o refrigério, o conforto e o consolo do Espírito Santo. Ó Santo Deus, abençoe as famílias, todas as outras necessidades que são colocadas diante de Ti. Abençoe os profissionais, ó Pai, que têm trabalhando em meio a toda esta pandemia. Esteja com eles, dando paz ao coração deles, os fortalecendo e os protegendo de todo o mal. Abençoe, ó Pai, aqueles, Senhor, que infelizmente já perderam o seu trabalho, mas aqueles que têm medo de perdê-lo, ou os empresários que não sabem como vão fazer daqui para frente. Dê sabedoria, ó Pai, para que tudo isso passe o mais rápido possível e a nossa economia volte a crescer e haja um tempo de prosperidade em nossa nação, meu querido. Ó Santo Deus, nos abençoe. Dá-nos uma semana repleta das Tuas vitórias, das bênçãos que vêm do céu, à nossa vida, ao nosso coração, ao nosso lar. E assim nós oramos e fazemos isso confiados em Jesus Cristo, Senhor e Salvador de nossas vidas. E que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus Cristo Filho e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com cada vida que nos assiste agora, bem como com todo o Teu povo espalhado na face da terra, agora e para todos sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.